Capítulo 539, Plano Mestre 3. 4. Você acredita no Ratpak? Ele perguntou. Sim. Pela sua descrição, ela me lembra uma velha amiga minha que faleceu há muito tempo. Lid concordou. Então, para Zogrish, ele perguntou, como ele pôde ver fantasmas? Que tipo de criatura é Ratpak? Seria bom se ele pudesse. Lish suspirou. Isso significaria que pelo menos ele não é um fracasso completo. Ratpak é uma quimera. Eu o fiz reunindo os cadáveres de uma criança elfa e de um balor. Então, usei a necromância para elevar o cadáver como um vampiro. Ele deveria ser o último ser. Um vampiro metamorfo imortal natural em perfeita sintonia com a energia do mundo como um elfo, e com os olhos do mal de Balor, capaz de amplificar cada um de seus feitiços. Em vez disso, ele manteve a constituição infantil e a incapacidade de lidar com a energia mundial dos Balors. Tornar-se um vampiro bagunçou as coisas ainda mais porque nem os elfos nem os Balors geralmente se tornam mortos-vivos. É por isso que Ratpak é Ratpak. Dito isso, fantasmas não existem. Eles são apenas uma superstição, enquanto os mortos-vivos são criaturas mágicas e a magia é ciência. Todos os mortos-vivos podem ser mortos e precisam se alimentar, mas fantasmas. O que eles poderiam comer? Como você poderia destruir algo que não tem corpo? Se os fantasmas fossem reais, com todas as pessoas que morrem todos os dias em Mogar, haveria mais mortos-vivos do que vivos. Acredite em mim, Romero, não há volta da morte. A tristeza em sua voz surpreendeu Lid. Quem quer que ela fosse, não importa o quão importante ela fosse para você, ela se foi. Quanto mais cedo você aceitar, melhor. Ratpak é engraçado e leal, mas não é a ferramenta mais afiada do galpão. No entanto, as palavras de Ratpak acionaram algo dentro de Solos. Por um momento, ela se perdeu em imagens e sons desconhecidos inundando sua mente. No início, ela estava fugindo de alguma coisa. Ela não tinha ideia do que era, mas sabia que parar ou tropeçar significava morte. A vegetação da floresta não parava de chicotear seu rosto e algumas pedras entraram em suas sandálias, machucando seus pés a cada passo que dava. Seu peito estava pesado, sua respiração estava irregular, mas ela não se atreveu a diminuir o ritmo. Então ela estava assistindo o pôr do sol junto com uma mulher tão alta que parecia um gigante, alguém que ela chamava de mãe. Solos mal alcançou seus seios e estava agarrada à mão da mulher que era muito maior que a dela. Pare de sonhar acordada, criança. Uma voz feminina e irritada disse. Você não pode se tornar o próximo governante das chamas se não se concentrar na forja. Sim, mestre Menadion. A voz de Solos respondeu quando a chama roxa na frente dela se estilhaçou, devolvendo-a ao laboratório subterrâneo de Zogrish. Lid compartilhava todo o medo, o amor e a admiração que sentia quando as memórias fugazes passavam, mas não tinha ideia do que as estava causando até que ela compartilhou suas visões com ele. Você está pensando o que eu estou pensando? Ela perguntou. Sim. Como eu sempre disse, você é uma pessoa, não uma coisa. Não importa se você nasceu humano, besta ou torre. No momento em que ganhou o sentimento e autoconsciência, você era uma pessoa para mim. A única revelação real é que suas memórias não estão totalmente perdidas, respondeu Lid. Ambos esperavam que, uma vez que ela ainda se lembrava de como era a torre completa e da passagem do tempo após a morte de seu falecido mestre, Solos pudesse recuperar parte de seu passado junto com seus poderes. Mesmo assim, depois de tantos anos sem nenhum sinal de melhora, eles abandonaram esse pensamento. Pelo menos até aquele dia. Agora Solos podia se lembrar de escolher um vestido entre muitos e da sensação de um martelo de prata em sua mão. Eles eram muito fracos para serem memórias. Eram mais como impressões deixadas por uma ação realizada tantas vezes que deixou uma marca em seu subconsciente. Solos não se deixou levar pela alegria que aquelas imagens lhe trouxeram. Ao contrário, as palavras do mestre Menadion a fizeram se concentrar ainda mais em sua situação. Lid, precisamos de um plano, disse ela. Para fazer precisamos de informações e descanso. Faça com que Zogrish abra um dos quartos para você.
Lembre-se de que você tem lutado sem parar desde que entramos no complexo subterrâneo. Lid concordou. Mesmo tendo usado o revigoramento apenas 2 vezes, a cura de suas feridas tinha afetado seu corpo. Ele precisava comer para restaurar sua resistência natural. Zolgrish não gostava de receber ordens, mas sem Lid seu único bem era Ratpak. Ele só conseguiu engolir e abrir uma das portas do 7º andar. Depois de se certificar de que ninguém os tinha seguido, Lid sentou-se e tirou um pouco de comida de seu bolso. Eu entendi a parte sobre desligar o dispositivo, mas como você planeja fazer isso? Se for a chave para o poder deles e eles souberem de sua fuga, é provável que seja fortemente vigiado. Lid disse enquanto mastigava carne seca. Qual plano? Você estava tão confiante de que eu estava apenas seguindo seu exemplo, querido Garp. Não é meu problema se algo der errado. Ratpak e eu não podemos morrer. Olish encolheu os ombros. Lid respirou fundo algumas vezes para se acalmar. De repente, o complexo subterrâneo parecia mais uma tumba do que uma magnífica caixa de saque. Este idiota é ainda mais perturbado do que eu pensava. Eu preciso entrar em contato com o exército como meu planos de backup. Na pior das hipóteses, eles destroem o complexo. Olish retorna para onde quer que esteja seu filactério e eu posso ensinar minha morte para conseguir negação plausível. Se eu fizer Zolgrish acreditar que estou morto devido ao colapso do laboratório, ele não vai ficar ressentido comigo, ele pensou. Não entendo por que Borg está tão nervoso, pensou Zolgrish. Na pior das hipóteses, farei com que as matrizes ao redor do laboratório desmoronem e aplanarei a montanha. Claro, vou perder meu laboratório e Borg vai perder a vida, mas ele é apenas um humano. Assim, eu recuperaria meus poderes e destruiria o dispositivo. É uma situação em que todos ganham. Pelo menos para mim. Mentes mesquinhas realmente pensam da mesma forma. Que tipo de armas seus lacaios têm à disposição? Perguntou Lid. Só os que fiz para o pessoal da cozinha. É inacreditável como eles lutaram para matar os pratos do dia. Tive que forjar algumas ferramentas porque eles se recusaram a desistir. Alguns monstros são difíceis de matar com as mãos nuas e as refeições acabaram sendo atrasadas. E o tesouro? Ou o arsenal? Fechadura dupla. Para abri-los, eles exigem minha mana, ao qual Yosmog Danka tem acesso, e uma combinação. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, nem mesmo com Ratpak, então eles deveriam estar seguros. Zolgrish tamborilou com os dedos no chão. Havia algo que ele estava perdendo. Oh sim. Eles não são armas adequadas, mas eles poderiam usar as ferramentas de escavação e de laboratório. Eles nunca foram feitos para serem usados em batalha, então seus efeitos são simples, mas são bastante poderosos. Isso é ótimo. Lid disse. Você pode, por favor, me dizer que sabe quais são as habilidades de todos os monstros que voltaram ao seu estado anterior à queda? Preciso de pelo menos uma boa notícia. Lamento, mas não. Foi um desenvolvimento inesperado e eles nunca se preocuparam em compartilhar suas descobertas comigo, exceto quando usaram seus novos poderes para chutar a merda fora de mim. O que posso dizer é que Danka de alguma forma encolheu seu cristal roxo em um anel. Isso permite que ele agite a energia do mundo circundante como se fosse uma sopa e lance feitiços de nível 5 sem parar. E ele nunca aprendeu magia de nível 5. Capítulo 540, Plano Mestre 4. Quanto a Yosmog, ele passou de um valor de 2 olhos para um de 6 olhos. A mudança o deixou fisicamente mais fraco do que antes, mas o poder bruto de cada um de seus feitiços é incomparável. Me fode de lado. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Lid disse ao abrir um portal que levava o mais longe possível do laboratório. Mesmo se de alguma forma alguém o seguisse, eles seriam tão fracos que ele poderia pulverizá-los em um piscar de olhos. Ratpak, o humano, parece um pouco sensível. Tem certeza de que ele é o campeão mais forte, inteligente e corajoso que você pode encontrar? Zolgrish perguntou. Claro, mestre, o que te dá tanta certeza sobre isso? Ele é o único sobrevivente. Todos os outros morreram, então ele é o melhor. Ratpak disse.
Zolgrish deu um tapa na nuca de Ratpak, perguntando se Lamba algum dia voltaria. Enquanto Lish estava amaldiçoando os deuses por dar a ele Ratpak, Lee tirou seu comunicador do exército no momento em que os portais se fecharam atrás dele e chamou seu superior. Eu eliminei a próxima unidade de monstros. Jambel está seguro por enquanto, mas eu tenho más notícias. A masmorra acabou sendo o laboratório abandonado de um antigo mago. Não são apenas os números que são um problema, mas também o fato de que alguns deles são mutantes. Mutado como? Camila perguntou. Essa palavra a lembrou dos últimos sustos de monstros, deixando-a preocupada. Eles não são como os vários, Lit respondeu quase lendo sua mente. O comportamento deles é como eu esperava que fosse, apenas suas habilidades são aprimoradas. Ou é reprodução seletiva ou algum tipo de aprimoramento mágico, eu não sei. A situação é muito volátil. Existem 2 mutantes na masmorra, não apenas um. Um ogro xamã e um balor. Lit quase pôde ouvir Camila vacilar do outro lado da conversa. Lita estava relatando quase a verdade, mantendo o que Lord Vialon já havia relatado. Existe realmente um balor? Camila perguntou. Mais de um Lit tirou o corpo de transtorno como prova. O que é pior, eles têm acesso a algumas ferramentas mágicas que conseguiram transformar em armas. Até agora, os 2 grupos estavam muito ocupados lutando entre si, mas se eles saírem de lá, estaremos falando de pelo menos 1000 monstros mutantes armados até os dentes. Qual é o seu plano? Quanto mais Camila ouvia, mais preocupada ficava. Por que diabos eu comecei uma discussão sobre o passado dele? Não quero que nossa última conversa seja uma briga estúpida, ela pensou. O complexo não tem nenhuma matriz bloqueando magia dimensional, então posso entrar e sair dele rapidamente. Meu plano é criar uma distração e matar os 2 líderes. Se eu conseguir cortar a cabeça da cobra, o tumulto causado pelo vácuo de poder fará o resto. Eu sei que posso fazer isso, mas eu quero que você mantenha um grupo de guardiões de prontidão. Se você não tiver notícias minhas dentro de algumas horas, envie-os para essas coordenadas e faça com que destruam todo o complexo. Lita então confirmou a posição das entradas que o Barão Vialon havia encontrado para ela e explicou a natureza das matrizes ao redor do lugar, tornando o trabalho dos guardiões muito mais fácil. Se eu fosse um diretor melhor e não houvesse um maldito lixo envolvido, eu poderia fazer isso sozinho. Assim, quando tudo começar a desmoronar, Zolgrish não terá motivos para suspeitar de mim. Certo, Ranger Veren. Por favor, lembre-se de que você sempre pode sair e esperar por reforços. O holograma de Camila apareceu de repente. Sua voz era profissional e imparcial como sempre, mas seus olhos continham um apelo desesperado. Eu queria poder, essa parte pelo menos era verdade. Há uma grande tempestade de neve chegando. Se não resolvermos isso agora, Jambel e seus cidadãos ficarão completamente isolados por dias. O mau tempo não é nada para um xamã orc. Os monstros os matariam como cordeiros. Ou melhor, não posso viver com um lixo respirando em meu pescoço pela destruição de seu laboratório. Ele realmente pensou. Entendido, Camila disse. Antes que o holograma pudesse desaparecer completamente, o amuleto civil de Lit atraiu sua consciência. Você está louco me ligando do trabalho. Seu supervisor vai esfolá-lo por isso. Quem se importa? Você está bem. Você nunca pediu reforços antes, nem mesmo para a Estrela Negra. Seja honesto comigo, o quão ruim é isso? Ela disse. Droga, agora eu entendo por que diabos as relações no local de trabalho eram desaprovadas. Mentir para meu treinador é uma coisa, fazer isso para minha namorada apavorada é outra. Muito mal. Mas não se preocupe. Se a merda atingir o teto, eu sairei de lá em um piscar de olhos. Mesmo um lixo vingativo era melhor do que um ranger morto. Por favor, se cuide. Ligue-me assim que terminar a missão, não importa a hora, ok? Lita sentiu, sabendo que nenhuma palavra poderia tranquilizá-la. Ele fechou a ligação e voltou para Zolgrish. Teve alguma ideia brilhante durante o passeio. O lixo zombou. Na verdade, sim. Por que não pegamos algumas armas de seu arsenal para tornar nossas vidas mais fáceis? Perguntou Lit.
Porque se eu imprimi-los com minha mana, Danka e Osmo também poderiam usá-los se colocassem as mãos neles. Eu não confio em Hatpact para usar algo mais perigoso do que uma vassoura, e tudo o que você imprimir, eu não teria como voltar. A menos que eu te matasse, é claro. E se você considerar isso o resto do meu pagamento? Lit não poderia refutar essa lógica, mas ele poderia propor uma alternativa. E o que impediria você de me abandonar aqui? Talvez até levando alguns solvenes. Não é como se eu pudesse impedir você mesmo se quisesse. Prefiro mantê-lo motivado, Nolan. Como Lit prevera, eles encontraram pouca vigilância na estrada para o quarto andar, onde o dispositivo estava localizado. Infelizmente, foi porque a maioria dos guardas foram chamados para bem na frente da porta do laboratório. Os Xamã Orc e os Balor se odiavam, mas sabiam que se seu antigo mestre recuperasse seus poderes, ele transformaria sua vida eterna em um inferno. Lit ou Grish e Hatpact estavam presos perto da escada que conduzia do quinto ao quarto andar subterrâneo. Como funciona o processo de ressurreição de seus lacaios? Eu preciso saber se lutar contra eles vale o esforço ou se seria apenas uma perda de tempo e mana. Lit disse. Funciona exatamente como o meu Grish respondeu. Seu tom condescendente mostrou mais uma vez como o Lich considerava essas informações como senso comum. Se meu corpo for completamente destruído, levo entre 1 e 3 dias para ser regenerado perto do meu filactério de volta à minha condição máxima. Quanto mais forte, mais tempo leva para o filactério armazenar energia suficiente. Não deve demorar mais do que alguns minutos para restaurar aqueles fracos. No entanto, lembre-se de que, se você não destruir seus corpos, eles permanecerão cadáveres por algumas horas. Esse é o tempo ideal necessário para vesti-los e consumi-los. Deve ser mais do que suficiente para entrar e desligar o dispositivo. Você não está se preocupando por nada. Acho que não. Não sabemos quem está dentro do laboratório. Infelizmente, o laboratório estava tão cheio de magias poderosas que a visão da vida era tão inútil quanto o senso de mana. Continua no próximo vídeo.